E aí, pessoal, um show na arena. Você tá vendo ali, acabou há poucos minutos, um show do Grêmio de Quinteiros. Vamos falar do que está acontecendo e, claro, dos 5-0. Isso, 5-0 contra o São Luís de Juí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora da mais ágil. Você tá precisando daquela graninha extra, você tá precisando de um dinheirinho que surgiu uma continha e você tem o FGTS parado, Mais Ágil vai resolver para você. Entre agora no link da descrição, converse com a Mais Ágil e tenha esse dinheiro na sua conta. Tem FGTS parado, tem Mais Ágil para resolver o assunto para você. E aquela continha, tá terminado o assunto. Gente, o técnico Quinteiros, Gustavo Quinteiros, colocou em campo contra o São Luís de Juí, no quarto jogo do Grêmio no Campeonato Gaúcho, o mesmo time, ou a base do time titular. Rodrigo Eli voltou, João Pedro voltou, Gemerson voltou, o Vieri está jogando pela falta de um lateral, o Grêmio colocou Dodi e não Cuejar, colocou Vijaçante, que jogou lá na frente, nós vamos falar muito sobre isso, colocou Pavon, colocou Cristaldo, colocou Aravena e colocou Bright White. E o Grêmio deu um show. O Grêmio, primeiros 10, 15 minutos, um jogo um pouco trancado, aí teve um gol anulado, e aí começou triturar o adversário, pressionando, apertando, encurtando, diminuindo os espaços. O adversário não respirou. Os gols foram saindo ao natural, com a participação direta de Cristaldo, mas com a participação coletiva, a pressão na bola do Vijaçante, do Dodi, do Pavon, jogadas de triangulação pelo lado direito, organização e troca de espaço entre o centroavante Bright White e o Cristaldo, e as oportunidades foram surgindo. O primeiro gol é uma prova disso. O segundo gol é pressão, roubar a bola, pressionar. O terceiro gol da mesma maneira. Técnica, força e velocidade e organização coletiva. O Grêmio foi um bloco mais uma vez. O Grêmio nessas 4 partidas não sofreu nenhum gol. O Grêmio conseguiu organizar o time para que ele tenha volume de jogo, tenha força, recupere a bola quando perde e principalmente seja objetivo para atacar. Quando o Grêmio sai jogando, o Grêmio não troca passes horas e horas, não. O Grêmio pressiona lá em cima, tenta concluir, quando perde a bola, busca, corre atrás para tentar recuperar. Essa é a cara do Grêmio de Gustavo Quinteiros, que deixou os 23 mil torcedores que aqui estiveram empolgados. O otimismo volta ao ambiente do Grêmio. 23 mil torcedores, a expectativa no início era de 15 mil, pois 23 mil vieram. E por que vieram? Porque o ambiente do Grêmio começa a mudar, o trabalho do Grêmio passa a ser outro. No segundo tempo, é verdade, já com o jogo decidido, porque foram 3 gols no primeiro tempo, o Grêmio caminhou um pouco, deixou em ritmo de treino, o adversário até teve uma outra oportunidade, exatamente em cima da falta a essa altura até de motivação para seguir jogando, o que fez o Quinteiros, trocou 4 jogadores. E botou Monsalve, botou Edenilson, e botou Cuejar, e o Grêmio retomou o ritmo, voltou a atacar de forma muito forte aquele meio campo e defesa do adversário, e os gols chegaram. Outros 2, e poderiam ter sido outros 2 e outros 3, e o Grêmio poderia ter feito aqui uma goleada histórica. O que eu disse na primeira rodada aqui, no 4-0, ele tem 2 jogos em Porto Alegre, fez 9 gols, não sofreu nenhum. 4 contra o Caxias, 5 agora, 9 gols. E aqui é que está o ponto mais importante do que a gente está falando. São partidas parecidas porque o Grêmio impôs o ritmo ao adversário. O Grêmio colocou o adversário nessa situação.
Quando tu faz isso, tu tem trabalho. O João Pedro deu uma entrevista logo que saiu do campo aqui, dizendo: o treinador está muito preocupado com as questões defensivas e nesse primeiro momento a gente está trabalhando muito isso. Mas fica claro que o Grêmio está correndo mais, que os jogadores estão melhores fisicamente. Pavon melhorou muito, João Pedro melhorou muito, o próprio Cristaldo, o Monsalve, jogadores que estavam no segundo plano, melhoraram muito. E aí é chovendo molhado, porque aí se tu trabalha melhor defensivamente e coletivamente, tu melhora fisicamente e tecnicamente os jogadores estão com mais confiança, o resultado vem. Aquela velha frase, dizem que o jogador corre pro treinador. Não, um time organizado faz com que os jogadores corram mais. E esse time é organizado, e eles correm mais por isso. Não é pelo treinador, é pela organização do time dentro do campo. O Grêmio começa uma semana que é uma semana única. 2 times de Série A. Quarta-feira, o Juventude, 10 horas da noite, lá em Caxias. E no sábado, 21 horas, aqui na Arena, o Grêmio recebe o Inter. É o teste definitivo para um início de trabalho promissor. É o teste que o Grêmio precisa para entender o estágio e as necessidades. Entender como teste. Essa é a palavra. Entender como teste. Por quê? Porque nada será definitivo nos jogos contra o Juventude e contra o Inter. Nem do ponto de vista favorável, nem do ponto de vista negativo. É preciso ter esse entendimento, saber que funciona dessa maneira para o Grêmio conseguir dar esse passo rumo a uma temporada segura, que é o que o Grêmio quer construir com o Gustavo Quinteiros. Não a temporada de altos e baixos, uma temporada tensa, não, uma temporada segura, de um trabalho seguro, com jogadores evoluindo, com o trabalho tático evoluindo, com a parte técnica melhorando, com a parte física mais constituída e um trabalho assim. Quando a gente lê isso, bom, aí as coisas começam a funcionar. E me parece que este é o ponto principal desta quarta partida. Consolidação de algo que está visível. Venham ao estádio, prestigiem o Grêmio. Esse trabalho tem pé e cabeça. E a gente está vendo um Grêmio muito melhor do que era. Muito melhor do que era. E só neste ponto as coisas já merecem a nossa palavra. O Grêmio tem um time constituído e agora, a partir de hoje, nós vamos tentar entender como que o Grêmio vai ser escalado nos 2 jogos. Acredito eu, contra o Juventude, o time alternativo, o time reserva, contra o Inter, o time que jogou hoje aqui, apenas com Cuéllar, Nado, Dodge. Acho que esse é o time titular do Grêmio neste momento da temporada. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.